Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E nós estamos num subtítulo, o terceiro subtítulo desse segundo capítulo, que tem o título também de O Testemunho do Princípio, a Realidade do Pecado Original. Bom, hoje nós vamos entrar então aí, no sexto programa, né, que estamos falando sobre esse subtítulo. Segundo o testemunho do princípio, Deus na criação revelou-se a si mesmo como onipotência, que é amor. Então, desde o princípio, desde o livro do Gênesis, a partir então da escolha de Abraão também, então Deus se revela como Deus de amor. Isso é bem claro nas Sagradas Escrituras. Simultaneamente, quer dizer, paralelamente a isso, revelou ao homem que, como imagem e semelhança do seu Criador, ele é chamado a participar da verdade e do amor. Então, nós vimos aí que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Então, essa imagem e semelhança de Deus, quer dizer, Deus é santo. Temos que ser santos. Temos que ser todos santos, todos buscando a santidade. E Deus, ele é amor. Então, todos devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a santidade e amarmos. Somos imagem e semelhança de Deus e Deus é isso. Deus é santo e Deus é amor. Pois bem, agora o que o Papa São João Paulo II está falando aqui? Que o homem, o ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus para participar sempre com Deus. Sempre. Ele foi criado para não mais morrer. Então o homem é imortal. É diferente de Deus, que é eterno. Deus é eterno porque não tem começo e não tem fim. O homem é imortal porque ele tem começo, mas não tem fim. Então ele foi criado juntamente com os anjos para ficar com Deus eternamente. Todo o tempo, toda a vida, sem cessar. Agora, por causa da desobediência de Adão e Eva, aí é que entrou o problema. Vamos ver. Esta participação significa uma vida em união com Deus, que é a vida eterna, para a qual Ele nos criou. Mas o homem, sob a influência do pai da mentira, afastou-se desta participação. Em que medida? Não certamente na medida do pecado de um espírito puro, na medida do pecado de Satanás, não nesta medida, né? O espírito humano é incapaz de atingir uma tal medida. Bem, por que ele tocou nesse assunto? Como nós já vimos aqui em outras oportunidades, os anjos foram criados primeiro que nós, sim, e muito elevados, né? Quer dizer, muito acima da nossa inteligência, do que nós podemos pensar, do que nós podemos deduzir, da nossa capacidade cognitiva, de reflexão. Então, os anjos, eles têm uma capacidade muito, muito, muito superior à nossa. Então, qual é o limite do pecado de Satanás? É igual ao limite do pecado do homem? Ele está dizendo que não. Que o limite de um espírito puro, porque veja bem, todos os anjos criados por Deus são espíritos puros. Na medida em que Satanás se voltou contra Deus, ele passou a ser um espírito impuro. E os que ficaram com Deus continuaram a ser espíritos puros. Existe uma diferença, por exemplo, todo anjo, ele é puro espírito. Por que puro espírito? Porque não tem matéria. Então ele é só espírito. Então a palavra puro espírito quer dizer só espírito. Agora, todos são espíritos puros? Foram criados assim. Todos espíritos puros. Porém, numa determinada
data que acontecimento, como você sabe. Então, 1/3 desses anjos não aderiram mais a Deus, não aderiram mais ao plano dele. Eles se tornaram impuros. Não deixaram de ser anjos, porém se tornaram impuros. Aí o que acontece? Qual é a medida deles? A medida do anjo, por exemplo, é uma medida muito grande. Medida porque ele tem muito conhecimento. Então, quando ele abandonou Deus, por exemplo, não tem volta para ele. Uma vez que ele decidiu, então veja, a capacidade dele de entendimento é tão grande, tão superior à nossa, e também o poder de decisão, viu gente? O poder de decisão do anjo é tão grande que uma vez tomada a decisão, não tem retorno, não tem perdão. Não é que Deus não queira perdoá-los, não é isso. É que Deus criou os anjos com uma capacidade tão grande que não tem como. Não é que Deus não queira perdoá-los, não tem como. Porque a decisão deles é uma decisão para sempre. Então, para os anjos tem redenção? Por exemplo, alguém poderia morrer no lugar dos anjos para pagar o pecado do anjo, como aconteceu no nosso caso? Não. Para o anjo não tem redenção, por causa da capacidade de entendimento que ele tem das coisas do mundo, das coisas criadas, das coisas divinas. Veja que eles assistem a Deus. O que é assistir a Deus? É estar na presença de Deus com tudo que Deus quer. E ali louvando, glorificando e servindo ao Criador. Eles têm todo esse entendimento perfeitíssimo. Então, para eles, para os anjos, não tem redenção, não tem salvação. Por isso que o Papa São João Paulo II fez questão de colocar aqui, né? Não certamente na medida do pecado de um espírito puro, na medida do pecado de Satanás. Então, não nesta medida. Aí ele fala assim, o espírito humano é incapaz de atingir uma tal medida. Na própria descrição do Gênesis, é fácil notar a diferença de grau entre o sopro do mal por parte daquele que é pecador, ou seja, permanece no pecado desde o princípio e que já está julgado, e o mal da desobediência da parte do homem. Então, quer dizer, quando Satanás foi fazer uma proposta para o homem e para a mulher, ele já foi com tudo certinho, com a capacidade que ele tem de seduzir, de convencer o ser humano a fazer o mal, de soprar o mal na vida do ser humano. Ele tem essa capacidade? Tem, sim. Mas essa capacidade que ele tem, ela pode ser bloqueada quando o ser humano não quer. Quando o homem e a mulher não quer. Fala, não quero. Pronto. Ele não tem mais como agir. Ele não é Deus. Ele não pode agir além do limite dele. Ele vem, faz a proposta, ele arma uma cilada, ele vem com o seu poder de sedução. Tudo bem, isso ele tem mesmo e ele faz. Agora, a hora que ele chega na minha frente, eu tenho a liberdade de aderir ao que ele está me propondo ou não. Se eu falar, não, Satanás, vai para trás, pronto, ele vai embora. Ele pode voltar numa outra oportunidade. Mas ali naquele momento eu me fechei a ele, pronto. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles acreditaram, sim, eles gostaram da proposta de Satanás. Agora, a medida do pecado de Satanás é igual ao do homem? Não. Por quê? Por causa do entendimento dele. Então, a proposta que ele fez foi a um ser humano. Só que o valor dessa proposta, o que essa proposta colocaria em risco todas as coisas criadas, isso o homem não consegue fazer. O homem não tem capacidade para isso, porém o demônio tem. E foi o que ele fez. Ele usou todo o seu potencial para, através do homem, não através dele, né? Através do homem, ele estragar o mundo inteiro, toda a criação. Todo o universo foi estragado por causa do pecado original. Então veja que o homem não consegue fazer isso, não é? Então por isso que o Papa está dizendo aqui. Esta desobediência de Adão e Eva
significa sempre um voltar as costas a Deus e, num certo sentido, o fechar-se da liberdade humana em relação a Ele. Então eu fechei minha liberdade humana. A partir do momento em que eu peco, hoje, se eu vou falar mal de alguém, se eu vou desviar um dinheiro lá da contabilidade, se eu vou adulterar, se eu vou mentir, se eu vou guardar um rancor, um ódio, uma mágoa no meu coração, tudo isso eu fecho as costas, eu viro as costas para Deus, eu me volto contra Deus. A mesma coisa que Adão e Eva fez. É o mesmo pecado. Se voltou contra Deus. Então, o pecado de hoje que nós cometemos, não adianta dizer, Adão e Eva fez um pecado enorme. Tá, tudo bem, fez. Mas o nosso pecado é igual dele. O nosso pecado também, porque o demônio continua soprando, o demônio continua nos oferecendo, nos seduzindo. Se você cair, se eu ou você, se nós cairmos na sedução do demônio, pronto. Viramos as costas para Deus do mesmo jeito que Adão e Eva. E rompemos a aliança com Deus, o pior de tudo. Rompemos com a caridade de Deus. O que é caridade de Deus? Eu não sinto mais o amor de Deus, tá vendo? Ele me ama, continua me amando. Só que eu não sinto mais esse amor. Lembra do filho pródigo? Estava lá com os porcos, queria comer a lavagem dos porcos, azeda, estragada. Aí ele lembrou, ele não sentia mais o amor do pai, porque ele não estava mais com o pai. Não sentia mais aquele amor. Ele fugiu do pai dele. Aí ele lembrou que o pai o amava. Aí sim ele voltou. Então, quando nós estamos no pecado, nós rompemos com a caridade, nós rompemos com o amor de Deus. Deus continua nos amando? Sim. Até no inferno Deus nos ama. É interessante até eu lembrar desse assunto aqui, pelo Espírito Santo, que é o seguinte, de explicar para vocês uma coisa, que eu já expliquei há um tempo atrás aí, mas vamos lá. No céu, o maior presente que nós iremos receber, e é comum a todos que irão para o céu, é a visão beatífica. O que é a visão beatífica? Eu vou ficar contemplando Deus, olhando para Deus a eternidade inteirinha. Eternidade. Então, se quiser contar, são milhões, bilhões, trilhões de anos. Não sei quanto. Eternidade é eternidade. Eu vou ficar olhando para Deus. Isso é visão beatífica. Vou ficar olhando para Deus e nunca vou me cansar de olhar para Ele, para a sua beleza, para a sua glória, para o que Ele é de maravilhoso. Nunca vou me cansar, porque Ele é infinito em tudo que Ele é, como Deus. Olha, vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Santo Agostinho morreu, muito bem, e depois de um certo tempo, um dos seus discípulos, né, que continuou aí, né, o agostiniano, né, ele estava em oração e recebeu uma revelação do Espírito Santo. Ele viu Santo Agostinho olhando para a porta do céu. Para a porta do céu. E aí, então nessa revelação, ele pergunta a Santo Agostinho, o mestre, o senhor ainda não entrou no céu? Ele falou, não, eu estou contemplando a beleza desta porta. Ele falou, mas mestre, já faz 500 anos que o senhor morreu? Que o senhor está aí? O senhor está aí ainda? 500? Ele falou, mas bom, eu nem senti esse tempo passar, essa porta é tão maravilhosa que eu não me canso de olhar essa porta. Então veja, a porta do céu já é uma maravilha. Agora você imagina Deus. Imagine Deus. Então isso é visão beatífica. É o prêmio comum a todos e é o maior prêmio que todos irão receber no céu. Tudo bem. E no inferno? Como que é? No inferno, o pior castigo, e comum a todos que lá estarão também, é saber, melhor dizendo, saber que você é amado por Deus, só que você não consegue receber esse amor de Deus. Você não consegue se aproximar desse amor. Ou melhor,
Não é você que não consegue. Esse amor não chega até você. Esse é o pior castigo do inferno, que nós nem imaginamos o que é isso. Tá entendendo? Eu nem consigo imaginar o que é isso, ficar sem o amor de Deus. Não consigo imaginar. E aí, essa alma que está lá não sentindo esse amor e sabendo que Deus o ama, ele não sente esse amor, o ódio vai aumentando. O ódio vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais o ódio, e a pessoa vai se tornando cada vez mais maldita, maldita, maldita. É uma maldição eterna, que eu também não sei explicar o que é isso, e eu creio que ninguém sabe. Nós só sabemos que é assim porque a teologia explica isso, a doutrina católica. Mas nós não temos como imaginar essas coisas. Eu, pelo menos, não consigo imaginar. Não sei se você consegue, mas eu não consigo, sinceramente. Então, com base nisso, né, essa liberdade que eu tenho e que você tem, da consciência e da vontade humana para com aquele que é o pai da mentira. Então, aí sim, o que significa a minha liberdade em relação a ele? Significa também certa abertura desta liberdade. Quer dizer, eu me fecho para Deus e na minha liberdade eu me abro ao convite de Satanás, ou eu me fecho a Satanás e me abro para Deus. Então essa é a liberdade que nós temos. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Deus não vai decidir por nós. O demônio não vai decidir por nós. Eu não vou decidir por você. Você não vai decidir por mim. Cada um decide por si. Aí que está. O importante, que eu penso, eu creio, que nós devemos estar sempre imbuídos na palavra de Deus, sempre entendendo todos esses ensinamentos, para nós nos fixarmos nesses ensinamentos e não darmos abertura a Satanás em nenhum momento da nossa vida. Porque uma aberturinha que você dê a ele, uma aberturinha. Veja, é uma grande represa, por exemplo, a maior represa que nós conhecemos aqui, Itaipu, não é? Eu fui conhecer essa represa, é uma coisa fantástica, uma coisa assim absurda. A grossura daquelas paredes é uma coisa, meu Deus do céu. Na explicação ali falaram para nós que o que foi gasto de material ali para fazer de cimento, né? Cimento, areia e tal, daria para construir, vamos supor aí, 50 estádios de futebol, tipo aí o Maracanã, 50 Maracanãs, com o que foi gasto de ferro, pedra e cimento ali para construir aquelas paredes enormes. Daria para construir 50 Maracanãs. É um negócio absurdo. Pois então, mas eles têm que estar constantemente olhando, medindo, fazendo os testes. Por quê? Porque se abrir um rachadinho ali e eles não observarem aquele rachadinho, tudo aquilo poderá vir abaixo. O mesmo acontece na nossa vida espiritual. Se hoje eu vejo isso aqui não tem problema, isso aqui não é nada. Não é pecado mortal, acho que eu posso fazer. Não é pecado mortal, é pecado venial. E faço. Amanhã faço outro pecado venial. Depois de amanhã, mais uns 2. E assim vou indo. O que a teologia católica ensina? Que um montão de pecados veniais, uma montanha de pecados veniais é igual a um pecado mortal. Daí ele destrói. Porque eu fui deixando as brechas aparecerem. Brechinhas, brechinhas, brechinhas. Então eu começo a faltar na missa, não comungo mais o corpo do Senhor, não vou mais me confessar, acho que é bobagem, não tenho nem pecado, agora estou caminhando aí na igreja, estou buscando a santidade, acho que eu não tenho mais pecado, não é? Sendo que a palavra, Jesus fala na palavra de que o justo peca 7 vezes por dia, o justo. Agora nós não somos justos, nós somos justificados, diferente. Bem diferente. Então, se o justo peca 7 vezes, imagine nós que não somos justos. Então cuidado com
com as conclusões que nós chegamos por nós mesmos, muito cuidado, né? Para não deixar essas brechas irem aparecendo. Bem, então vamos lá. Eu vou só repetir essa última frase. Esta desobediência, todavia, significa sempre um voltar as costas a Deus e, num certo sentido, fechar-se da liberdade humana em relação a Ele. Significa também certa abertura desta liberdade para com aquele que é o pai da mentira. Este ato de opção consciente não é só desobediência, mas traz consigo também uma certa adesão à motivação contida na primeira instigação ao pecado e incessantemente renovada ao longo de toda a história do homem sobre a face da terra. Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e vos tornareis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veja, querido irmão, querida irmã. Quando nós pecamos, o que o Papa está dizendo aqui? Que quando nós pecamos hoje, nós estamos... Não é só uma desobediência. Não é só. Também é. Mas não é só uma desobediência. Mas traz consigo também uma certa adesão à motivação contida na primeira instigação ao pecado. Quer dizer, então, eu passo a aderir àquilo que Adão e Eva fez. Eu passo a aderir. Quer dizer, eu vou somar com ele. Por quê? Porque eu também estou sendo motivado a pecar. O que motiva a gente a pecar? Então, o que motiva, por exemplo, a trair minha esposa, vamos supor? O que me motiva? É uma mulher bonita, muito agradável, enfim, me motiva. Agora, por essa motivação, por essa tentação, por essa brecha que eu posso abrir na minha vida, eu devo, então, aderir a isso? Ela está me querendo, ela está dando sinais para mim que me ama, que gosta de mim, enfim, sei lá o quê. Será que eu devo me abrir a isso, então? Aí que está. De repente eu fico encantado com aquilo e não penso em mais nada. Não é? Fico encantado, fico seduzido e parto para isso. Porque eu não pensei, eu não refleti, eu não medi as consequências. É o que foi Adão e Eva fez, eles não mediram consequência nenhuma. Eles gostaram da comida que Satanás ofereceu naquele prato, que estava envenenado, só que eles não viram isso. A aparência era muito bonita, então comeram, né? Daquela comida. Quer dizer, comeram da tentação, da armadilha de Satanás. Então, toda vez que nós pecamos, o que o Papa está dizendo aqui, nós estamos aderindo também a Adão e Eva fazendo o que eles fizeram. Encontramos-nos aqui exatamente no centro do que poderia chamar-se o antiverbo, isto é, antiverdade. Bem, quanto a isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos deixar para o nosso próximo programa. Esse antiverbo, esta antiverdade. Até vou marcar aqui para a gente saber direitinho onde nós paramos, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos pedir à Virgem Maria que reze por nós, para que nós não caiamos nas tentações de Satanás, para que sejamos homens e mulheres fortes na fé, na busca pela santidade, não abandonemos sacramentos, mas que nós nos envolvamos com as coisas de Deus, nem tanto com as coisas do mundo, né? Precisamos envolver com as coisas do mundo? Precisamos, sim. É trabalho, é festa que você tem que ir, é aniversário, é um batizado, é um casamento, é um churrasco com a família, tudo bem. É um cinema que você quer ir, é um passeio, ótimo. São as coisas do mundo, tudo bem. Mas isso tudo sem deixar tirar-nos do nosso estado de santificação. É isso que devemos pedir à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser. Estamos aqui na Cantate FM, 15 anos evangelizando, e estamos só começando, ok?